importante, tá? Isso é muito importante, marca aí. Pega um papel, pega uma folha de sulfite aí, pega um lápis e marca direitinho, porque isso é importante. Você que quer ingressar, fazer projeto, ser um projetista, então comece a marcar a partir de agora. Vou pegar essa régua aqui, tá? Uma madeirinha, ó. Eu achei ali no meu quintal. Faz tempo que eu estou guardando ela e estou fazendo ela de reguinha para me auxiliar aqui no quadro. Então eu vou desenhar aqui, uma rua. Preste bem atenção, vou desenhar em corte, tá? Vou desenhar a rua. Vamos colocar aqui uma guia. Preste bem atenção, tá? Vamos colocar aqui a calçada, ó. Preste bem atenção, tá? Pega aí uma folha de sulfite, marca tudo direitinho, porque isso é muito importante, tá? Ó, vamos colocar aqui a calçada. Calçada. Rua. Se o terreno ele começa a ser, vamos supor que ele começa a se elevar um pouco aqui, ó. Tá vendo? Rua, calçada. Nós cortamos o lote no meio, calçada e a rua. Então você está vendo cortado aqui, ó. Ó, guia, rua, guia, calçada e terreno, loteamento. Vou desenhar também aqui em planta. Preste bem atenção. Vou desenhar em planta. Então vamos lá? Vamos desenhar aqui em planta. Vamos começar a sair daqui, ó. Vou sair daqui, da rua. Esse é o seu lote, ó, em planta. Planta significa planta. Olhando de cima para baixo, é um desenho plano. Quando se fala planta, é um desenho plano, plantas. Plano, planta. Preste bem atenção, tá? Vou fazer aqui uma planta e um corte. Os irmãos entendem direitinho. Pega a folha de sulfite. Pega a folha de sulfite e não perca essa chance, tá? Desenhando mais ou menos aqui no olho aqui, tá, irmão? Pronto. Vamos lá. Vou colocar a guia aqui, ó. Aqui a guia. A guia em corte, eu vou colocar ela aqui, ó, na planta. A rua. A outra parte da guia. Calçada. Onde é que está a calçada aqui, ó? Guia. Guia. O desenho um pouco maior, para os irmãos enxergar aí, tá? Guia, rua. A rua tá aqui, ó. Calçada. Isso aqui é seu lote. Então vamos lá. Ponto de nível. Ponto. Vamos primeiro nos. Pronto, vamos primeiro nas medidas. Você tem que pegar essa medida. Ó, você tem que ter a medida da calçada até o canto do lote, ó. Você tem que ter a medida da calçada até o canto do lote. Preste bem atenção, marca aí. Você tem que ter essa medida da calçada até o primeiro piquete do lote. Você tem que ter essa medida, essa medida, essa medida daqui, que é a frente, ó. Essa medida. E você tem que ter essa medida. Não importa se ele está no esquadro ou não. Mas se os piquetes estão tá lá no lote, você vai seguir os piquetes. Você não pode tirar os piquetes do loteamento. Então você vai pegar a medida desse piquete até aquele, desse piquete até esse, desse piquete até esse, desse piquete até esse. Tá? Isso aqui já começa um trabalho para se chegar no desenho arquitetônico. Preste bem atenção. Você tem que ter essa medida da calçada, você tem que ter a medida desse lote de comprimento, você tem que ter essa medida aqui, ó. Tem que ter, vou colocar aqui em cima, tá?
Vamos colocar uma medida aqui qualquer. Vamos colocar aqui 25 metros, ok? De frente, nessa frente aqui nós vamos colocar quanto? Vamos colocar 10 metros. Beleza. Você pode pegar aqui, ó. Vamos supor que esse lote tem 10 por 25. Você tem que ter essa medida de 10, tem que ter essa medida de 25, tem que ter essa medida lá no fundo. Se não der 10, mas se os piquetes já está piquetado, você vai seguir o que está no piquete, não tira os piquetes do loteamento, tá? Você tem que seguir também esse ponto aqui, ó. Bom, isso aqui é a linha de, auxiliar, a linha de cota. Essa linha de cota aqui também, ó, que marca. E essa medida é até aqui. Então você tem que ter essas medidas, tá? Pega as medidas da calçada também, geralmente a calçada aí tem 1,5, 2, 1, tá bom? Então depende do código de obra, mas você tem que fazer esse balanço. Agora vamos para os pontos de nível. No ponto de nível, irmão, preste bem atenção, isso é muito sério, é uma das coisas mais sérias para se fazer um levantamento, para fazer um croquis, para se levar para a prancheta, tá? Essa aqui é o ponto 00. Ó, 0,00. Isso aqui é o ponto 00, tá? Ele está em corte. Vamos supor que eu cortei aqui o terreno, ó. Olhe bem direitinho. Ó, eu cortei o terreno aqui, ó. Eu cortei o terreno aqui. E eu tô olhando o terreno para lá. Então eu tenho que fazer esse L aqui, ó. Vamos supor que aqui é o corte A. Aí você coloca um A apontando para lá. Então quer dizer que esse ponto 00, ele está aqui, ó. Tudo bem? Eu cortei o terreno e estou olhando para lá. É esse corte aqui, ó. É esse corte aqui, ó. 0,00. Esse daqui, ó. Ó, o A indicando para lá. Eu estou cortando o terreno e estou olhando ele cortado para lá. E é esse corte aqui. Beleza? Então, você tem que ter, irmão, esse nível em relação ao ponto 00. Em relação a esse ponto 00, você tem que sair com esse nível aqui, ó. Você bate, em relação ao ponto 00, você bate esse nível para cá, bate o mesmo nível que você pegar lá, bate ele para cá e para cá, tá? Você tem que ter esses 4 níveis aqui, tá? Esses 4 níveis aqui. Em relação ao ponto 00, você vai ver por que aquele terreno que está com 5 metros, tem 5 metros aqui, ó, nos fundos, em relação ao ponto 00. Em relação ao ponto 00, você tem 5 metros lá, ó. 5 metros de altura. Tá bom? Esse canto aqui, ó, é esse canto aqui, ó. Se esse canto na planta é esse canto num corte, então esse canto aqui é esse canto aqui. Tá? Em relação ao ponto 00, nós estamos 5 metros acima desse canto aqui do terreno. Nesse canto do terreno, em relação ao ponto 00, nós estamos acima 5 metros. Olha lá. Vamos lá. Mas em relação a esse ponto 00, esse nível aqui, a esse daqui, vamos supor que aqui tem um desnível aqui de 4 metros. Esse terreno aqui, nesse canto aqui, ele tem um desnível de 0,30. E nesse canto aqui, em relação ao ponto 00, ele tem 0,10. Você viu? Que nós estamos totalmente fora de nível. Em relação ao ponto 00, eu tenho 10 centímetros acima. Em relação ao ponto 00, esse ponto aqui está com 30 centímetros acima. Em relação ao ponto 00, que é esse canto aqui, eu estou 5 metros acima do ponto 00. Em relação ao ponto 00, nesse canto do terreno, eu tenho 4 metros de altura. Ele está todo fora de nível, tá? Mas você precisa desse estudo aqui para se fazer um projeto. Porque você tendo esse estudo aqui, você pode fazer o seu corte de terra, anivelar o jeito que você quiser e sair com a sua casa nivelada.
fazendo seu corte de terra no nível que você quiser. Ou 30 acima em relação ao ponto 00, que eu acho sempre o melhor, 25, 30, 20 em relação ao ponto 00. A casa tem que estar sempre um pouquinho acima, sempre 0,30, 0,25 acima do ponto 00, que é o ponto mais alto da guia. O ponto mais alto da guia é esse daqui, e é esse daqui. Tá? Sempre do ponto mais alto, se a rua está um pouquinho caída assim, ó. Então, vamos lá. Não dá para desenhar aqui. Tem que ser outro corte. Então, vamos supor que sua rua ela está caída assim, ó. Esse é o ponto mais alto, então você tem que sair do ponto mais alto. Sua casa tem que estar sempre no ponto mais alto para não ter perigo da enxurrada não entrar para dentro da sua casa. Beleza? Irmão, como que faz esse trabalho? Já é a parte de edificação. Como que faz esse trabalho na prática? Pegar esses níveis. Como que eu faço para pegar esses níveis e marcar esse croquis do jeito que está aqui, mas na prática fazendo esse trabalho lá no lote? Como que se faz? Já é outra aula, tá? Em sequência eu vou soltar outro vídeo. Beleza? Fica com Deus.